ligado aqui no canal Expresso 1898, terminou em Brasília, Vasco 2, Nova Iguaçu 0, partida com mando de campo do Nova Iguaçu, que vendeu para Brasília. O Vasco conseguiu o resultado positivo, que coloca o Vasco definitivamente na briga pelas quatro colocações. Vasco que fez a sua sexta partida, agora tem 11 pontos e briga agora principalmente com os clássicos durante o campeonato para chegar entre os quatro e garantir uma classificação aí para as semifinais do Campeonato Carioca. Jogo muito complicado, principalmente na parte inicial, o Vasco ainda se achando, ainda tentando um melhor entrosamento no campeonato, nos jogos. Como eu falei, esse entrosamento que a torcida quer virá só com os jogos e com as partidas, e o Barbieri tentando ali fazer com que o time seja o mais eficiente possível. E tentar isso durante um campeonato é muito difícil, mas eu acho que o Vasco está no campeonato certo para tentar fazer as mexidas e as alterações que precisa para o decorrer da temporada. Mesmo fazendo essas mexidas, o Vasco conseguiu hoje vencer o Nova Iguaçu. Vasco que foi a campo com o Léo Jardim, Puma Rodrigues, o Miranda e o Léo. Na lateral esquerda, o Lucas Piton, o De Luca ali entrando no lugar do Rodrigo, que estava machucado, o Jair, o Nenê, Eric Marcos, Pedro Raul e Gabriel Peck. Essa equipe que foi a titular hoje teve as alterações do Léo Jardim, a alteração do De Luca no lugar do Rodrigo, e o Eric Marcos ali entrou no lugar do Figueiredo, que também sentiu. Então o Vasco teve 3 alterações. O Barbieri colocou ali jogadores da posição, não quis inventar, mesmo o Eric Marcos sendo um jogador que não seja tanto de marcação, seja um jogador mais de ligação entre o meio e o ataque. O Vasco conseguiu até dar conta durante o jogo inteiro, durante os 90 minutos, mas a parte inicial do jogo foi bem difícil para o Vasco tentando fazer muitas ligações diretas e dando muito espaço entre os seus setores de defesa e meio campo. Ali não tinha um espaço, um buraco aberto ali que o Vasco não conseguiu corrigir. E foi ali que o Nova Iguaçu tentou as suas principais jogadas. O Vasco só foi se achar ali do meio para o final do primeiro tempo, com alguns lançamentos ali do Eric Marcos, algumas inversões ali do Gabriel Peck, levando perigo para o gol do Nova Iguaçu, que pouco fez assim para agredir o Vasco no primeiro tempo. E o Vasco, de tanto tentar, errava bastante nas tentativas, mas de tanto tentar acabou achando o Pedro Raul ali no cruzamento do Eric Marcos da intermediária esquerda. Pedro Raul raspou e deixou o Jair na cara do gol. Ele ainda teve tempo ali de tirar do goleiro e fazer 1-0 Vasco, já nos acréscimos, praticamente no último minuto do primeiro tempo. Esse gol serviu para dar para o Vasco um segundo tempo mais tranquilo. Se o Vasco não sair vencendo no primeiro tempo, seria um segundo tempo provavelmente muito nervoso e de muitos erros do Vasco. E como é um time em formação ainda, qualquer detalhe ali que possa pesar negativamente pode fazer com que o time não renda. Então o Vasco no segundo tempo, vencendo de 1-0, conseguiu trabalhar bem a bola, dominou o Nova Iguaçu, não ofereceu muito perigo para a equipe da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que tentou algumas jogadas ali mais de chute de fora da área, que o Léo Jardim, até bem posicionado, conseguiu fazer a defesa. Aí o segundo gol ia sair de forma natural. O Vasco foi criando, até que na reta final ali, na metade do segundo tempo, do meio para o fim, o Gabriel Peck, o Alex Teixeira achou o Gabriel Peck no meio da área, uma boa jogada do Alex Teixeira que entrou no segundo tempo no lugar do Nenê. É a posição que eu acho que o Alex Teixeira rende mais ali no setor de ataque, ou como segundo atacante, ou nas pontas, em uma das pontas. Eu acho que ele funciona mais na ponta esquerda. Então ele fez um corte, cruzou. A explosão do Alex Teixeira hoje é uma explosão de distância curta, não é mais aquela explosão de um meio campista e tal. Então acho que ele funciona melhor no setor de ataque. Só dando esse parêntese aqui para a entrada do Alex Teixeira, ele fez o corte no zagueiro do Nova Iguaçu e cruzou para o Gabriel Peck fazer livre 2-0 Vasco. Esse gol deu tranquilidade para o Vasco já merecia ter feito o segundo gol antes, já era o time que mais criava, era o time que mais levava perigo, dominou o jogo completamente, com inversões. Gabriel Peck hoje mais uma grande partida. Além desse time titular entraram ainda o Paulinho, o Barros, o Alex Teixeira, o Orelhano e o Egnaldo. Esses jogadores que entraram conseguiram ali complementar bem ali a ideia de jogo do Barbieri, que a ideia de jogo do Barbieri foi a seguinte, gente, o 4-4-3 básico do Barbieri. Ele pega o Pulmita e o Piton, dependendo do adversário, ele espeta mais esses dois jogadores,
ou recua um deles e libera o Jair para ficar como uma saída de bola mais livre ali, para conseguir armar as jogadas e ser o jogador de infiltração, o antigo líbero. O Jair fez esse papel hoje muito bem, o De Luca ficou mais plantado. De Luca, às vezes, em algum momento ali do jogo, ele errou até o posicionamento dele como um meio de ligação ali, mais na contenção. Hoje ele ficou mais na contenção, ele era o jogador de mais contenção do que o próprio Jair. Ele até adiantou um pouco o seu posicionamento de forma ali até errada, porque deixava um buraco muito grande entre a defesa e o meio campo. Então o De Luca, quando achou a posição dele que era mais fixa, como fez o Rodrigo contra o Rezende, o Vasco conseguiu, através do próprio Jair ali armando as jogadas e sendo jogador de infiltração, fazer as jogadas. E foi assim que o Vasco achou o primeiro gol. O Jair não titubeou, ele entrou na área mesmo, como o segundo homem de meio campo, ele entrou na área. Cabeçada do Jair, cabeçada do Pedro Raul, ele chegou tirando do goleiro e fazendo 1-0 Vasco. É um jogador hoje que faz o Vasco jogar bola, é o jogador que faz o Vasco mudar de patamar, é o principal jogador que faz o Vasco mudar de patamar, como os comentaristas sempre costumam dizer, o meio-campo é o coração do time, e o Jair tem feito boas partidas e tem feito o Vasco jogar bola. Se o Jair fosse aquele rame que era o Bruno Gomes, o André há um tempo atrás, e outros volantes tantos aí que passaram pelo Vasco, segundo homem de meio campo, o Vasco não evoluía, porque esses jogadores eram mais fixos, não avançavam para ser mais um homem de ataque ou um jogador surpresa ali na infiltração. O Jair sabe fazer isso e tem sido, nesse início de temporada, o principal jogador de quebra de marcação do adversário. Então o Jair hoje, para mim, o grande destaque do Vasco, fez um gol, é um jogador de volância, de meio campo, de contenção, e conseguiu hoje achar ali uma infiltração e fazer 1-0 Vasco, que desafogou o jogo para o Vasco de uma forma fundamental para o Vasco conseguir fazer o jogo no segundo tempo. As notas aqui eu não vou dar hoje, gente, eu vou falar aqui principalmente dos destaques. Como eu falei, o positivo é o Jair. O destaque negativo, eu não diria que o Vasco teve um destaque negativo. O Vasco hoje foi bom, foi bem até no sistema defensivo. Todos os lances de perigo do Nova Iguaçu foram de chutes de fora da área. Mas o que eu gosto sempre de falar, que não está tudo perfeito, o Vasco tem que evoluir, é essa aproximação entre os setores, a defesa, o meio-campo e o ataque. O Vasco, em determinados momentos do jogo contra o Nova Iguaçu é uma equipe mais frágil, o Vasco deixou espaços ali entre os setores. O Vasco, com esses setores mais compactos, ele pode evitar esse tipo de infiltração. Em jogos mais complicados, como a gente vai ter agora contra o Fluminense na próxima rodada, domingo no Maracanã, o Vasco não pode dar esse tipo de chance para o adversário, porque se os jogadores do Fluminense, que tem muito mais qualidades que o Nova Iguaçu, acharem esses jogadores aí deles livres entre os setores do Vasco, eles vão achar e vão sair na cara do gol. Vai ser mais fácil criarem do que o Nova Iguaçu criou, do que o Rezende criou, do que até mesmo o Volta Redonda, que é uma boa equipe, criaram. Então o Vasco tem que ficar de olho só nisso, entre a aproximação dos setores. O Nenê hoje era um segundo atacante, praticamente ali infiltrado junto com o Pedro Raul. O Gabriel Peck e o Eric Marcos faziam as pontas, e o meio campo, praticamente a criação ficava com o Jair. Não é o que deve acontecer, o Nenê tem que recuar mais, ou quem for jogar ali naquele setor tem que buscar mais o jogo, ser um jogador mais de participação no meio campo. É um setor fundamental do Vasco, que hoje funcionou, mas funcionou a partir só do final do primeiro tempo. Então é uma coisa para se ligar o alerta. O sistema defensivo hoje não tem o que falar, ganhou bola aérea, ganhou bola rasteira, as enfiadas de bolas do Nova Iguaçu não surtiram tanto efeito, funcionou, mas os setores não estavam tão afinados até ali a reta final do primeiro tempo. Apenas esse parêntese aí que eu quero fazer de ponto negativo do Vasco. Se eu tivesse que dar uma nota hoje num conjunto geral, como eu falei, já mencionei o Jair como destaque do Vasco nesse início de temporada e principalmente no jogo de hoje. O Vasco encaixando os seus setores, claro, vão chegar jogadores. O Vasco tem tudo aí para fazer uma temporada muito boa, de consistência e de competitividade. Então o Vasco agora voltando a campo contra o Fluminense é o grande desafio do Vasco, é o principal desafio do Vasco na temporada. Um rival que vai jogar a Série A também, que está na Libertadores, que está buscando classificação também entre os 4. Então esse vai ser praticamente aí um jogo que vai definir o que o Vasco vai conseguir, o que pretende para o restante da temporada. Parece exagerado? Parece, mas não é. O Vasco ano passado não ganhou nenhum clássico,
todo mundo achou normal. Por quê? Porque o Vasco estava numa segunda divisão, onde não ia enfrentar nem Flamengo, nem Botafogo, nem Fluminense. Esse ano é diferente. Vasco já muda o patamar, já muda o seu nível e tem que ganhar de Fluminense, tem que encarar Flamengo e tem que ganhar de Botafogo. É o que a gente espera. Então o Vasco, a torcida não vai encarar de forma normal o Vasco perdendo pontos ou perdendo o jogo para Fluminense ou para Botafogo. Por quê? Porque o Vasco está no mesmo nível de competitividade desses times. Então é o grande teste do Vasco no próximo domingo. Esperamos que o Vasco faça uma boa partida, corrigindo aí a aproximação dos setores para o Vasco conseguir trocar melhor a bola. Muita ligação direta ali no primeiro tempo, no início do primeiro tempo. O Miranda cismando que é o Gerson lançando. O Léo hoje errou mais passes do que costuma errar. O Deluca ainda sem entrosamento, também errando alguns passes, tomou um cartão amarelo bobo. Essa afinação aí que tem que ter, que não pode acontecer esse tipo de coisa contra o Fluminense. Porque se acontecer isso contra o Fluminense, é um adversário que tem jogadores que são mais matadores, jogadores mais decisivos e podem fazer com que o Vasco perca o jogo por conta de um momento ruim da partida. Então o Vasco, tirando ali os 40 minutos, 35 minutos ali do início do jogo, do primeiro tempo, o Vasco hoje fez uma partida segura e conseguiu vencer com méritos o Nova Iguaçu. É isso, galera. Aí, final de semana aí o jogo contra o Fluminense. Vamos ver o que a gente vai ter em campo. Espero que a equipe seja aguerrida e seja compacta. Espero que seja o time que jogou o segundo tempo hoje, o foco que foi a partida do Vasco hoje no segundo tempo, e esquecendo ali aqueles 35 primeiros minutos. É isso, galera. Saudações vascaínas sempre. Fui!